Muito bem, vamos para o resumo da lição de número 7 com o título A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. O textuário está dizendo: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Está registrado em Gálatas capítulo 6, versículo 10. Então é muito importante que a igreja tenha essa responsabilidade e esse cuidado para com os missionários enviados, principalmente em todos os sentidos, né, com a sua família e em todos os âmbitos da sua vida. Por quê? Porque se faltar essa responsabilidade, pode colocar até a família do missionário em risco espiritual. Quantas pessoas têm se decepcionado, né? E familiares têm se afastado da presença e da graça de Deus. A verdade prática está dizendo, é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 9 ao versículo de número 14. A nossa introdução, ela está dizendo uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem, né, a carreira. Então, cuidar deles do começo ao fim. Não é apenas enviar e não dar o suporte, tem que dar o suporte em todos os sentidos, né, da vida desse missionário. É o que nós vamos aprender agora aqui no decorrer desta lição. Lição importante para que conscientize a igreja, para que conscientize as pessoas, para que elas saibam dessa responsabilidade. O quanto é importante você estar orando, quanto é importante você estar contribuindo, o quanto é importante você estar envolvido nessa tarefa da obra missionária, e lembrando que todas as igrejas têm uma obrigação com a obra missionária, porque o ID de Jesus significa uma obra missionária. Ah, pastor, mas mesmo que eu pregue para minha família, para meus familiares, claro, mesmo que você pregue para sua família, para seus familiares, mas é importante que a igreja esteja ajudando. Hoje tem tantas formas de se ajudar pessoas que estão em outras regiões do país, que estão em outras regiões em outros países, né? Então é muito importante que a igreja faça essa ajuda. Primeira parte da lição: a igreja e o sistema de apoio aos missionários. No item 1, a responsabilidade da igreja. Então, o sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários. Então, a igreja deve se conscientizar biblicamente, a igreja deve se conscientizar biblicamente que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e por isso está inteiramente sob a sua responsabilidade. Então, quem foi enviado é a pessoa que você conhece, é a pessoa que estava ali do seu lado, né, sentada no banco, e mesmo que essa igreja não tenha enviado algum missionário, mas que ela ajuda, né, porque tem tantas obras de missões trabalhando seriamente, né, no nosso Brasil, por exemplo, e que ela ajude. Então, nós vamos ver aqui no decorrer da lição como é importante que esse missionário esteja integrado, né, àquela igreja que foi responsável por enviá-lo. Então, aqui na letra B, ele é um obreiro orientado para o pastor. Então, ele é um obreiro que está no campo missionário, mas ele tem um pastor, ele tem alguém que está orientando ele, que está ajudando ele espiritualmente. Letra C, em contrapartida, é dever do missionário prestar relatório. Então, o missionário que está na obra missionária, ele tem que estar prestando relatório, enviando relatório, né, cotidianamente ali, sempre, periodicamente, para que a igreja esteja incentivada e sabendo como está aquele andamento, o andamento daquele trabalho. Letra D. Todo sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo do seu tempo. Então, quanto mais a igreja puder dar um apoio a este obreiro, né, a sua família, de maneira integral, ele terá mais tempo para se dedicar à obra do Senhor. Foi isso que Pedro, João e os apóstolos fizeram quando a igreja começou a crescer e a distribuição de alimentos ali, alguém estava reclamando, né? Que aqueles alimentos não estavam sendo distribuídos de maneira correta. Os obreiros então pediram para que eles levantassem no meio deles pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de entendimento, de graça. Então foram chamados ali de diáconos para que pudessem auxiliar, porque eles disseram: precisamos nos dedicar à oração e ao ensino da palavra. No item 2 aqui, o sistema de apoio e a obra de fé.
todo trabalho missionário é uma obra de fé, do começo ao fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Então, os missionários têm que confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Então alguém fala, nós enviamos o missionário, pastor, mas ele tem que ter fé e se virar por lá. Não é assim. Então o ID do Senhor Jesus Cristo, nesse ID, quando nós trabalhamos da maneira correta, quando tem esse apoio aos obreiros, então vai haver o que? O crescimento da obra do Senhor. Nós temos um grande exemplo, como que o apóstolo Paulo fazia, como que ele agia, como ele foi auxiliado pelas igrejas, né? Alguém vai dizer, pastor, mas o apóstolo Paulo trabalhava. Sim, ele trabalhava, mas ele tinha a ajuda das igrejas também. Em algumas regiões que ele foi, aquela região, quando ele começou o trabalho ali, ele recebia a ajuda de uma outra igreja da qual ele tinha passado anteriormente. Então, isso nós já falamos também em lições passadas. No item 3 aqui, objetivo de missões. É bom lembrar que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Então, o objetivo é levar esta palavra, né? É levar esta palavra. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz: E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, Deus vai suprir as necessidades dos obreiros, dos missionários, do campo missionário, vai sim. Mas nós temos que ter este privilégio de contribuir, de ajudar, porque isso é uma honra para nós. Agora eu fico lembrando de Mardoqueu, quando ele falou ali com a rainha Esther, falou, se você não se levantar e se você não fizer algo, Deus vai trazer a solução por um outro caminho, mas você deixa de ser abençoado. Então, se nós não ajudarmos, Deus traz a solução por um outro caminho, mas nós deixamos de ser abençoados. Então nós precisamos abençoar a obra missionária. É maravilhoso saber que na obra missionária, em primeiro lugar, a presença de Jesus está conosco, sempre está conosco. Portanto, que haja todo o apoio e planejamento da igreja local para que o nome do Senhor seja conhecido em todos os lugares por meio da obra missionária. Aleluia! No item 2 aqui, na parte 2, né, da nossa lição, no item 1, o cuidado integral. Então, na parte 2 aqui, ó, cuidado integral dos missionários. No item 1, cuidado integral. Então, cabe à igreja local a responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário. Então, este cuidado tem que ser, né, de maneira integral, ou seja, não é apenas, né, na área financeira, mas também na área espiritual, para que aquele missionário saiba que tem uma igreja orando por ele, tem um pastor ali orando por ele, orientando ele. Na área emocional, como que está essa família, porque está num local diferente do seu habitat natural, né? Na área física, como que eles estão de saúde. Na área social, como que estão os filhos, como que está na escola, como que está ali o entrosamento deles, né, ali naquela comunidade. Então, tudo isso tem que ter um acompanhamento pastoral, acompanhamento da igreja, para que possa haver esse crescimento, para que eles possam entender que é esse zelo, né? Ao longo do Novo Testamento, vemos a preocupação constante das igrejas com os missionários que pregavam o evangelho. Então, nós vamos ver que as igrejas locais tinham esse cuidado, né? Então, quando Paulo e Barnabé foi enviado à obra missionária, tinha esse cuidado. Você vai ver que quando a igreja começou a expandir em Jerusalém, então alguém falou assim, ó, em Samaria tem muita gente congregando, lá está uma bênção, e eles falaram, vamos enviar para lá então os apóstolos chegaram ali, Pedro e João, e começou a falar de Jesus também para aquele povo, vendo aquela igreja já naquele crescimento, e eles começaram a ser batizados com o Espírito Santo. Então tem que haver esse cuidado. No item 2, uma agenda quanto à volta do missionário. Então também tem que ter esse cuidado, né? Que o missionário está, por exemplo, em outro país, em outra nação, para que ele tenha este tempo de voltar, de cuidar de alguma coisa. Um exemplo, que ele foi enviado para a Argentina, foi enviado para a Austrália, foi enviado para a África. Então, a cada ano ele voltará, ficará aqui no Brasil. Aqui está falando férias, né? E algumas pessoas às vezes confundem, falam, férias, mas ele vai deixar de ser crente, vai deixar de frequentar a igreja? Claro que não, né? É um período de férias que fala aqui, mas é claro que aqui ele vai estar nas igrejas, contando o seu testemunho, falando da obra missionária e certamente, né, levantando também recursos para que ele volte e faça e continue fazendo a obra do Senhor. Então é assim que funciona. Então nós temos que tomar esse cuidado, que às vezes nós temos, né, este conceito errôneo, né? Falar assim, meu pastor precisa pegar férias. Eu mesmo, como pastor, nunca peguei férias, mas eu acho correto o pastor pegar férias para que ele esteja naquele momento com a sua família, não é ficar longe da
igreja, viu, irmão? Nada disso. Igual se algum pastor está querendo pegar férias, né? Fala assim, eu preciso de 2 semanas sem frequentar a igreja, sem estar longe do povo, refrescar minha cabeça. Certamente esse pastor realmente está com algum problema na área psicológica, né? Então precisa de um auxílio realmente, de um auxílio psicológico para ele, porque não é fácil. Nós estamos vivendo tempos também difíceis em que nós temos visto e observado muitos pastores têm cometido suicídio. Então nós temos que tomar esse cuidado, né? Porque senão vai sobrecarregando muitos pastores. Então os pastores hoje que falam que precisa de uma férias, mas que é para descansar da igreja. Ah, o que eu quero ficar 2 semanas sem pôr o pé na igreja, sem escutar hino, sem escutar uma pregação ou pregar. Então realmente ele está com uma determinada estafa, né? E precisa de um cuidado psicológico. Parte 3 aqui, maneiras práticas de se comprometer com os missionários. No item 1, comunicar as necessidades. Então a Bíblia fala, né? Comunicar com os santos nas suas necessidades. Está lá em Romanos 12, versículo 13. Então tem que haver esta comunicação, tem que haver este cuidado, viu? Então é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Essa comunicação se faz necessária. E a ideia, né, de que a igreja local tome conhecimento quanto à agenda missionária e da igreja que é desenvolvida naquele local. Então, às vezes, pode surgir algum imprevisto, alguma coisa, e a igreja estando interligada na comunicação, olha, esse mês aconteceu isso, tá certo, nós estamos acompanhando, vendo lá as dificuldades, por exemplo, há uma obra ali no Haiti, onde eles têm ali uma farmácia, né? É uma farmácia simples, mas com remédios que são corriqueiros aqui no Brasil e que até mesmo são doados de graça, mas que lá tem que se comprar. Então, olha, nesse mês os remédios estão com escassez, então esse mês nós vamos aumentar a oferta para que compre esse remédio lá. E assim por diante. No item 2 aqui, doar para suprir necessidades. Então a vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil. No meio do estresse das lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja que o envia. Então tem que ter esse cuidado, viu? Então nós vamos ver aqui, ó. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele tinha todo esse cuidado da igreja, por um exemplo, a igreja de Corinto, como a igreja de Corinto foi convocada a fazer. Então aqui essa citação aqui de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 7, na verdade é em 2 Coríntios. Então você vai observar em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 7, quando Paulo comunica, quando Paulo pede uma ajuda, aquela igreja se levanta e ajuda, né? E manda ajuda às demais igrejas. Também teve uma época que a igreja de Jerusalém passou uma escassez muito grande. Paulo também pediu uma ajuda para aquela igreja ali em Jerusalém. No item 3, orar e jejuar pela causa. Já estudamos a respeito da importância da oração e do jejum, né? E agora também essa igreja se ora e jejua, né? Por exemplo, ali através da comunicação ao vivo, por exemplo, naquele culto ali de oração, de jejum por aquela obra missionária, comunica com aquela igreja ao vivo, aquela igreja vendo que tem uma igreja no outro país orando, jejuando. E isso aí é muito importante. E nós vamos ver por quê? Porque o Espírito Santo, através da oração, é ele que, vamos supor que uma igreja esteja contribuindo, orando, fazendo período de oração, através daquela oração se levanta novos homens vocacionados para irem ao campo missionário também. Foi isso que aconteceu com Paulo e Barnabé quando estavam em Antioquia. Eles estavam ali orando, buscando a Deus, o Espírito Santo separou os dois para uma grande obra missionária. Então eis aí a importância sempre da oração e do jejum. Conclusão, nesta lição fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários. Você e sua família podem fazer muita diferença na vida deles e de suas respectivas famílias. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas, nossas finanças investirão no que é eterno, porque certamente obra de missão é uma obra que está no coração de Deus. Por isso que essa convocação de Jesus, ide e pregai o evangelho. Vamos para nossas perguntas. Número 1, cite
pelo menos dois princípios que devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários. Primeiro, a igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja e por isso está inteiramente sua responsabilidade, né? Também, ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja enviado para fazer a obra missionária conforme a visão, né, a visão que o Espírito Santo tem dado àquela igreja, correto? Pergunta 2, segunda lição, qual é o objetivo das missões? O objetivo das missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Pergunta 3, que tipo de cuidado o missionário precisa receber da igreja local? Que tipo de cuidado ele precisa receber? Financeiro, espiritual, emocional, físico e social para ele e toda a sua família. Pergunta 4, que conhecimento a igreja local deve tomar em relação à comunicação do campo missionário, tomar conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades no campo missionário. Então tem que ter essa ligação direta, viu? E hoje, com os recursos que nós temos, né, é muito fácil. Pergunta 5, que oportunidade a igreja local pode franquear aos missionários? Então, que oportunidades pode franquear aos missionários? Oportunidade aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades e assim a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações, né? Como a igreja de Coríntios foi convocada e o fez. A citação que eu já citei, eu falei para os irmãos, está escrito 1 Coríntios, mas é 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao 7. Então, você que ama a obra missionária, continue orando por ela, contribuindo dentro das suas possibilidades e saiba que Deus, o coração de Deus está desde que Deus fez o homem, o coração dele está em missões, está em resgatar e trazer as almas, e Deus conta conosco para o nosso próprio benefício. Amém? Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.